Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. É isso mesmo, galera, tirei uma folguinha no horário do almoço ontem. Pra quem acompanha minhas redes sociais, postei, né, que eu estava chegando quase 5 horas da manhã em casa. Até o giro de notícias hoje entrou depois das 5, é sempre o vídeo mais correto em relação ao horário aqui no nosso canal, o Giro de Notícias. Hoje eu coloquei ele por volta das 6 da manhã, porque eu gravei, aí fui para um show que teve aqui em Volta Redonda, Sorriso Maroto, deixa chorar, deixa ficar, vocês não merecem isso, né? Mas tudo bem, seguimos aqui com o nosso vídeo, seguimos com a programação normal. Aí, como eu cheguei em casa tarde, eu falei, cara, vou descansar um pouquinho no almoço com o Tev. Eu tinha avisado pra vocês que lá nas redes sociais que talvez nós não teríamos, e também dentro do giro, que talvez nós não teríamos almoço com o Tev. Cumpri isso. O Noite Alvinegra está entrando hoje às 18 horas para compensar um pouco mais cedo pra galera ali que curte vídeos. E caso aconteça alguma coisa, volto ainda hoje, se não, só às 5 da manhã com o nosso giro. Vamos falar sobre alguns temas. Eu tenho recebido muitas questões de vocês a respeito do Joel Carli, o nosso capitão. Vai se aposentar no final deste mês. E a sua última partida, não sabemos se ele vai jogar ou não, porém ele vai receber uma homenagem no Botafogo, será contra o Magadianes no estádio Newton Santos no dia 28. Isso é fato que vai acontecer. O Joel Carli, que é um atleta importante na história recente do Botafogo, 29, é importante na história recente do nosso Botafogo, e devido a isso, ele fará parte ali de uma homenagem que acontecerá no estádio Newton Santos. Tomara que ele fique no banco de reservas e o Botafogo consiga abrir uma vantagem estratosférica em cima do Magadianes e o Carli possa entrar ali pelo menos por 5 minutos, ter a oportunidade de vestir a nossa camisa pela última vez e, se Deus quiser, com o estádio Newton Santos ali com 30 mil pessoas. Isso será bacana para a história do Joel Carli, será bacana para o Botafogo. Não tem outra história para a gente conversar aqui. O Carli é um cara que merece, ganhou título carioca, foi importante no título carioca de 2018. É um cara que sempre vestiu a nossa camisa. Existe sempre aquela dúvida, né, se o Carli não tivesse saído naquele Botafogo patético, né, em relação à postura de 2020, se a gente tinha ou não caído, porque talvez ele tinha controlado o vestiário de maus elementos que o Botafogo teve naquele momento, e agora ele parte para um outro caminho. E a tendência é que o Carli, ele trabalhe diretamente com João Paulo Costa, que é o coordenador metodológico do Botafogo, para ele ajudar na transição dos atletas da base para o profissional. Essa é a tendência, segundo informações da Rádio Itatiaia. Mas ainda não tem uma definição de qual será o cargo do Joel Carli. Eu, Thiago Franklin, colocaria o Carli num cargo que está em aberto no Botafogo, que é a função de gerente de futebol. Eu deixaria o Carli na equipe principal, trabalhando como gerente de futebol. Acho que tem que ter alguém que é do futebol, trabalhando ali com o Mazuco, trabalhando com o Luiz Castro, tendo esse trabalho em conjunto. Vejo assim, não sou o senhor da razão, mas caberia o Joel Carli vivendo o dia a dia com os atletas, continuando vivendo o dia a dia com os atletas. Ele conhece bem os atletas. Eu acho que faltam jogadores. Se tem uma coisa que a SAF ainda não faz bem, e eu acho que poderia fazer no futuro próximo, aproximar o Botafogo de alguns ídolos, né, de alguns jogadores que realmente se prepararam. Por exemplo, já falei isso aqui, é meu grande ídolo, Sérgio Manuel. Será que Sérgio Manuel, se não recebesse uma proposta para trabalhar ajudando ali na integração base profissional, não funcionaria? Gonçalves, jogadores que trabalharam e estudaram, não seria bacana também? Entre outros, atletas que trabalharam, não apenas por eles serem ídolos, não. Alguém que realmente treinou, tem currículo, mas tem uma ligação sentimental com o Botafogo. Acho que isso é importante. E não é amadorismo, tá? Porque Real Madrid é amador, vive fazendo isso. Vários ídolos trabalham lá. Bayern de Munique, idem. Milan faz isso. Outros clubes fazem isso. Manchester United, Barcelona. É normal em grandes clubes europeus você ter essa aproximação. O cara termina a carreira, teve uma história no clube, ele continua trabalhando no clube para ajudar e mostrar algumas coisas. É muito bacana se o Botafogo tivesse, né, um profissional, um ex-atleta trabalhando junto ali. Vamos ver como será essa transição final do Joel Carli, mas é um cara que merece tudo de bom pelo que ele fez
para o nosso Botafogo. E fica aquela dica para você que está querendo antecipar o seu fundo de garantia e não sabe como a Ágil pode te ajudar com isso. Você tem o contato do WhatsApp que eu vou colocar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição, para vocês procurarem a empresa e eles vão te dar mais detalhes a respeito dessa antecipação. Tá precisando de caramingué? Ali a Ágil pode te ajudar. Entre em contato agora. Assim que eles tiverem eles responderão as mensagens de vocês. Diego Hernandes tem treinado normalmente com os atletas do Botafogo, ele tirou folga também com os jogadores, foi para o Uruguai, ficou ali com a sua família. Tem treinado até para quem tem acompanhado as atividades bem, desempenha muito bem a função de meia central para ser um reserva do Eduardo a princípio. Ele pode jogar também por fora, mas ele tem treinado melhor por dentro, né, fazendo aquele papel de um meia armador. Ele pode ser também um construtor pela esquerda, pela direita, já que ele fez isso jogando pelo futebol uruguaio. Mas onde ele tem se destacado muito bem é pelo corredor central, podendo ser uma figura para ocupar o espaço do Eduardo quando o Eduardo não puder jogar. E acho que vai acontecer uma coisa, né? O Lucas Fernandes não será mais o reserva do Eduardo. Vai ter que pensar em dar um passo atrás em relação à busca, né, por posição. E ele vai encontrar Gabriel Pires, Tietê. A situação do Lucas Fernandes em relação a tempo de jogo deve diminuir consideravelmente. Mas o Diego Hernandes é um jogador que será importante. Eu encaro ele meio como eu encaro o Segovinha. Não atleta para ser titular absoluto nessa temporada. Esse ano de 23 para ele é para adaptação, para ele começar a entender o que é o Botafogo. E a partir da temporada de 2024, ele assumir a titularidade e até mesmo pensar em ser um habitué na seleção do seu país. Porque ele já foi convocado, não foi nesta data FIFA, mas é um jogador que está na mira do técnico da seleção do seu país, que é o Loco Bielsa, que é o novo técnico uruguaio, e com certeza, se ele desempenhar futebol que ele tem no Botafogo, continuará sendo convocado. Mas não vamos colocar muita pressão no Diego Hernandes nesse ano, porque tem adaptação, tem tudo, e ele pode desempenhar várias funções. Vamos ver na qual ele vai se encaixar melhor para ele ser útil dentro do nosso Botafogo. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, manda esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. A minha preocupação não é comprá-lo, porque eu acho que é um jogador, que eu acho que é um cara que pode realmente ser comprado pelo Botafogo, por eu entender, talvez ele não seja o jogador que nós esperávamos que ele fosse quando ele surgiu, mas ele ainda é um atleta que agrega valor, que é o Luiz Henrique. Pelo valor de 8 milhões de dólares, que é o passe fixado do atleta, que ele tem que cumprir alguns pré-requisitos para ser titular e outras coisas, eu acho que é a mesma coisa do Lucas Fernandes. Não vale 4 milhões o caso do Lucas Fernandes. E o Luiz Henrique pagar 8 milhões para ele, não sei se valeria. Mas é um jogador que, se ele não cumprir as metas que foram colocadas contratualmente, talvez valha a pena o Botafogo mantê-lo no seu elenco. Porque muito dificilmente o time do Olympique de Marseille vai pensar nele para a temporada de 24. E de repente ele não cumprindo as metas, você tem uma possibilidade de uma renovação do contrato de empréstimo ou até mesmo o valor final sendo diminuído. O que não pode é ele cumprir essa meta, para que o Botafogo tenha que pagar 8 milhões de dólares. Imaginem, se o Botafogo tiver que pagar 12 milhões para Luiz Henrique e para Lucas Fernandes, nosso orçamento para a temporada de 24 foi para as cucuias a respeito de contratações. Isso aí serão 12 milhões de dólares, indo para a conta aí 60 milhões de reais. E com isso, o Botafogo ficaria agarradaço a respeito de aquisições para a próxima temporada. Então é bom o Botafogo começar a gerir bem a partir de minutos do Luiz Henrique, para que ele não cumpra esses minutos. Acho que o Botafogo tem que saber gerir bem essa minutagem, não pode deixá-lo de fora, mas claro, dosar as entradas. Tem que jogar 65% dos jogos, então vamos fazer para que ele jogue 60%, para que não cumpra os 65%. Mesma coisa em relação ao Lucas Fernandes. Estou colocando esse percentual, tá? Antes que tirem de contexto que eu estou falando, não é informação, é apenas um detalhe, né? Apenas uma amostra a respeito da minutagem. Então, se ele tiver que cumprir 65%, 70% dos jogos sendo titular para que o Botafogo tenha que comprá-lo, ele jogue 60%. É assim que eu penso, mas eu não descartaria o Luiz Henrique para uma temporada de 2024. É um jogador novo, útil, tem muito a crescer esportivamente. Evoluiu nesse ano, já critiquei o Luiz Henrique aqui, porque parecia que ele não estava tão focado. Agora ele tá com foco maior, tá mais fino, um jogador que tem se dedicado e tem merecido
todos os elogios recentes que ele tem recebido. Mas pagar 8 milhões de dólares eu acho muito alto. E somando com o Lucas Fernandes, 12 milhões aí, amigos, não rola. Pelo menos essa é a minha opinião. Tamo juntos, volto hoje, caso aconteça alguma coisa, ou só às 5 da manhã, com o nosso giro de notícias ali, às 5. Beijo, dois vídeos, assistam, tamo junto, sempre fogo neles. Pra cima deles, fogão! Sempre fogão! Valeu, bom resto de domingo e boa segunda.